Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio, capítulo 32. Apenas para você ver a seriedade da coisa, né? É muito sério, muito, muito, muito. Deuteronômio, capítulo 32, a partir do verso 10. Aleluia. Janeirão já está acabando, hein? Logo, 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 logo. Você precisa estar atento. Se tiver que fazer, tem que acelerar. Vamos lá? A partir do versículo 12. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Você pode dizer comigo, o Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Aleluia. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre esse tema, saia do ninho. Tudo depende disso. A nossa vida, a nossa história, a nossa formação, nosso caráter, depende muito do ninho qual nós somos criados, fomos gerados. No século XVII, quando a palavra cultura evoluía a sua raiz, a etimologia da palavra está ligada à agricultura. O que precisamos colocar no solo, grava isso, isso é muito importante, para cultivar o solo, para que a planta cresça, que ambiente externo precisamos para cultivar a planta? São coisas básicas. Para que ela atinja a sua mais alta performance, daí vamos ter uma agricultura. Por exemplo, as pessoas evoluem, elas crescem, e por isso que separam os grupos por pessoas, né? Por culturas, e começamos a dizer, essa pessoa é da América do Sul, essa pessoa da Ásia, da Europa, e a gente vai separando as pessoas. Por exemplo, a minha idade afeta a minha forma de pensar. A minha idade afeta a minha forma de pensar. O meu histórico, a minha forma de pensar. Os meus pais afetaram o meu pensamento. Os meus pais. Lamentavelmente, muitos têm históricos ruins com pais, né? Eu atendi uma vez aqui uma senhora, a história dela me deixou muito ruim, eu fiquei mal, uma semana mais ou menos, ruim. Quase que eu tive que tomar Rivotril, né? Quase. Porque um dia ela estava aqui na igreja, e eu abordei ela estava muito ansiosa, muito nervosa, alguma coisa assim. E eu percebi que a forma como ela estava lidando com os filhos dela era completamente atípico de tudo que é normal. Eu falei, gente, não é normal o que está acontecendo com essa senhora. Aí eu a chamei aqui na igreja, marquei com ela, nós conversarmos. Eu falei, a senhora pode contar para mim a sua história? Ela começou a chorar, chorou. E ela me disse que ela e a sua irmã mais nova foi abusada pelo pai por 3 anos consecutivos. Certo? 3 anos consecutivos. E aquilo deixou uma marca muito profunda nela, a ponto dela sufocar os filhos. Os meninos viviam sufocados, não podiam fazer nada.
Aqui, o menino saía ali, ela desesperava. E ela foi contando a história, e a irmã dela numa situação pior ainda, muito pior. Então, os meus pais afetaram sim, né? E eu sei porque eu venho de um lar assim, né? De um lar onde a minha mãe que dava as ordens. Então, o dia que ela resolvia bater em todo mundo, era eu, os meninos e meu pai, todo mundo entrava no... né? Isso porque ela era desse tamanhozinho. E a gente orava para ela não ficar endemoniada. Normal, ela já era daquele jeito. Se ficasse endemoniada, aí todo mundo tinha que correr, sabe? Meu Deus do céu. Né? Mas faz parte. O meu país afeta, né, o meu modo de pensar. O meu gênero afeta a minha forma de pensar. Eu, gênero masculino, penso como homem. Né? A minha educação informa quem eu sou. A minha comunidade informa quem eu sou. Os meus amigos afetam a minha maneira de pensar. Por isso que eu sempre falei com meus filhos, sempre minha conversa com os meus filhos sempre foram essa. Cuidado com os amigos que vocês têm. Lamentavelmente, você não avalia as pessoas pelo que elas falam, você avalia elas pelos amigos que elas têm. Você quer conhecer um homem? Conheça os amigos que ele tem. Simples. Quem são os seus amigos? Quem são? Tudo isso afeta quem eu sou. Tudo isso. Uma das grandes habilidades da águia em relação aos outros pássaros é a sua capacidade de ver, né? Engraçado que a águia e o leão, né, são animais que atraem muito Deus. Tem muito a ver com as coisas de Deus. A águia, pela visão que ela tem, né? A habilidade de enxergar. O leão, pela capacidade, pela sua resiliência. Ele fala hoje, nós vamos devorar uma zebra, nós vamos devorar uma zebra. Então, isso tudo é importante. A sua visão é tão apurada que ela consegue ver no escuro a quilômetros de distância. É um pássaro muito forte. Só para você ter uma ideia, a águia faz amor, né, com o macho no ar. Você vigia, tá? Então, isso tudo é importante. Ela não cruza com qualquer coisa que tem asa. Olha que coisa impressionante. A águia não cruza com qualquer coisa que tem águia. Às vezes, você fica observando, as pessoas se envolvem com pessoas sem nenhuma expectativa. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê. Isso é muito sério. Se um animal desse, ela entende a preciosidade de enxergar isso, de perceber isso, é importante que a gente entenda isso. Né? É preciso ter um certo modo de agir, uma certa mentalidade para cruzar com a águia. Precisa ser águia, não dá. Ela não cruza com galo, não dá, é com águia. E eu vejo as pessoas jogarem suas vidas fora à toa, né? Elas se desvalorizam à toa, elas se perdem à toa. Então, isso não é legal. Como impedir que a águiazinha tenha uma mentalidade pequena? A primeira vez que ela abre os olhos, ela está em um lugar alto, né? A sua mãe, por sua vez, já esteve juntando gravetos, galhos, para fazer o seu ninho. Olha que coisa interessante. Assim, quando a águia dá luz, o ninho já está construído. O ninho da águia é uma coleção de galhos que já esteve. É a referência de cada lugar, por onde ela passou. Por onde ela passou. Ela constrói o ninho antes de pôr seus ovos. A história da mãe está nos gravetos. A história dela está nos gravetos.
Os ovos da águia não podem escolher o seu ninho. Você pode escolher seus amigos. Você não pode escolher a sua família, mas você pode escolher os seus amigos. Você pode escolher com quem você anda, com quem você relaciona. Certo? Você não pode esconder a sua personalidade da sua família. Não tem jeito. Eu acho incrível o nosso país. Você vai no Nordeste, é algo extraordinário. A língua, o sotaque, a comida. Você vem para o Goiás, é outra coisa. São Paulo, outra coisa. Sul do país, outra coisa. E não tem como você esconder disso. Meu sogro e minha sogra são maranhenses, Minha sogra, na verdade, ela é cearense. Meu sogro maranhense. Então, você senta com ele, você vai ouvir coisas, detalhes, particularidades da cultura. Não tem nada a ver com a nossa. Isso é enriquecedor. A nossa família é do tipo calma, tranquila. Fala com as mãos, gritamos, berramos, batemos uns nos outros. Fazemos caretas, gritamos, emburramos. Tudo isso aí faz parte da família que muitos de nós vivemos. Qual é o tipo de família que você passou ou que você vive? Não podemos escolher isso, nascemos dentro disso, simplesmente entramos. Nós entramos. Eu entrei numa desse jeito. Mas não significa que eu tenho que formar minha família desse jeito. Nada a ver. E tudo que aprendemos com os amigos, vizinhos, igreja, tudo ajuda a formar quem nós somos. E todas essas experiências nos ajudam a construir os ninhos, os nossos ninhos. Nos faz tornar o que somos, pensar do modo que pensamos e agir da forma que nós agimos. Então você vai conhecer as pessoas, você vai conviver com as pessoas, você começa a perceber certos traumas em alguns medos em outras pessoas, ações e reações diferentes em cada pessoa, mas cada um tem uma história. E por isso a gente precisa ser cuidadoso no trato com as pessoas, porque a gente não conhece a história delas. Porque isso tudo vem do ninho onde nós fomos formados. Muito importante. O ninho determina o valor que você dá ao trabalho, caráter, a integridade. Tudo isso é moldado pelo ninho de onde você veio. Certo? Você pode tirar alguém do gueto, mas a pergunta é: você consegue tirar o gueto dessas pessoas? Ou dessa pessoa? Esses dias atrás eu estava vendo uma reportagem do Adriano, aquele jogador, que é considerado o Adriano Imperador. Eu achei bem interessante. Ele sem camisa, calçãozão, folgado, sandalhão, lá no ambiente onde ele mora, na favela que ele mora. E ele falando que quando ele saiu da Inter de Milão, ele, naquela época, talvez faz 12 anos atrás, alguma coisa assim, ou mais, ou pouco menos, alguma coisa assim, ele ganhava 9 milhões de euros por ano. Mas ele disse que ele era infeliz. Tiraram ele do gueto, mas não tiraram o gueto dele. Tiraram ele da favela, mas não tiraram a favela de dentro dele. Então, isso é algo sério. Isso tem muito a ver com o ninho que você cresce. As pessoas podem ser bem educadas e bem vestidas, e até mesmo serem refinadas. Mas se você as deixar com raiva, elas vão reagir conforme o ninho de onde elas vieram. Aí você vai realmente conhecer de onde elas saíram. Quando a águia projetou o ninho, olha que coisa interessante, todos os gravetos e galhos ficaram com as suas pontas para fora, e não para dentro. É assim que ela constrói o seu ninho. Assim os ovos são chocados de forma confortável. Essa é a construção do ninho, da águia.
Quando os ovos são chocados, as águias nascem em um lugar confortável, protegido. E todo o seu mundo é o seu ninho. Assim é a visão do mundo lá fora. Eu vejo através da lente do ninho de onde eu vim. Então, o grande problema nosso é esse, que você enxerga o mundo lá fora conforme está dentro de você. O nosso mundo ao nosso derredor, ele tem tudo a ver com o mundo interno, com o meu mundo interior. Meu mundo interior que define o meu mundo exterior. Não é o contrário. Não é o contrário. Você vê pessoas meio neuróticas, algumas assustadas demais, preocupadas com excesso de preocupações, baseada no mundo interior delas. E esse mundo interior delas foi definido pelo ninho onde elas foram geradas. Então, tudo isso é muito importante. Assim, a visão de mundo lá fora, eu vejo através da minha lente, né? A minha percepção de certo e errado, do bem e do mal, tudo é afetado, porque eu vejo tudo através do ninho aonde eu fui chocado. Por isso que é importante, né? Você, pai, mãe que está aqui, você saber como gerar tudo isso. É você que é capaz, que vai gerar esse ambiente para os seus. Podemos ver o mesmo problema, mas ter uma visão diferente, fato. Mexe vira, eu sempre atendo, ouço pessoas, ajudo pessoas, problemas que eu vejo que é tão fácil, na minha perspectiva, dentro da minha visão, para elas são problemas terríveis, difíceis, que é praticamente impossível elas resolverem. Baseado em quê? Baseado no ninho. No ninho que ela foi gerado, no ninho que eu fui gerado. A forma como eu trabalhei isso, a forma como elas estão trabalhando. Comemos, dormimos, brincamos no ninho. O ninho, inicialmente, é a nossa bênção. Se torna uma maldição se você permanecer nele por muito tempo. Então, entenda, tudo tem um tempo certo. Por exemplo, você vai pegar a história de Noé. Tem o tempo de entrar na arca. Pronto. Esse tempo é tempo de validade. Passou desse tempo, a arca fecha. Não tem mais jeito de abrir. E ela não é aberta, a arca não foi feita para ser aberta por fora, por dentro, mas por fora. Quem fechou a arca foi o Senhor. Se fosse Noé, a hora que a chuva começasse a cair, o povo percebesse que o trem ia ficar feio para eles, o que Noé tinha feito? Ele abriria a porta da arca para os amigos próximos, talvez muita gente que ele conhecia, pessoas boas. Pronto, esse foi um tempo de entrar, mas também teve o tempo de permanecer. Mas chegou a hora que teve um outro tempo, o tempo de sair. Então nós temos que entender essas coisas. Tudo tem um tempo, e você tem que ter essa percepção de entender isso. Se você não conseguir entender isso, você se perde. E você corre o risco de perder a sua bênção. O agitar do ninho é diferente da construção dele. Nada a ver uma coisa com a outra. A construção do ninho é uma proteção para o ovo. Mas quando a águia agita o ninho, é porque as águiazinhas cresceram demais para morrer em algo tão pequeno. Daqui a pouco, elas crescem e elas querem sair do ninho? Lógico que não, está confortável demais. Todo dia a mamãe águia, o papai águia, chega lá com um peixe, não sei o que lá, estão satisfeitas, né? Está lá nas alturas, né? E elas ainda filhotes,
aquelas bichonas grandes, né? Os outros pássaros pequenos têm medo. E aí, chega o momento de haver algumas mudanças, né? Está apertado, mas eu fico porque é algo familiar, está muito confortável, não preciso tentar melhorar. É assim que acontece com o ser humano. Não preciso crescer, a comida chega aqui, tudo bem. São coisas de ser humano. Nós queremos tudo que é mais confortável, tudo que nos gera tranquilidade, paz. Eu quero. Preço não estou muito afim de pagar. O mesmo bico que construiu o ninho começa a agitar, para que as pontas que estavam de lado de fora começam a apontar para dentro. E o ninho já começa a ficar desconfortável. Então a águia pega aqueles galhos com ponta de espinho, que antes, na construção do ninho, estava para fora, ela inverte eles, coloca para dentro. Resultado, no que elas se movimentam dentro do ninho, elas ficam desconfortáveis, porque elas começam a machucar. Mas é proposital, porque a águia mãe não quer que as suas águias filhas mantenham-se ali. Ora. Elas precisam voar, elas precisam crescer, elas precisam ocupar o espaço delas. Você já passou por uma agitação na vida, na qual aquilo que era bom, confortável, tudo estava bem, nada te incomodava, mas agora a águia agita o ninho, o trem bagunça? Você já teve essa expectativa, essa experiência, né, de ver as coisas acontecer, tudo bagunçando, e você desespera, e agora o que eu faço? Porque antes você estava no conforto, agora Deus quer que você se posicione. E às vezes Deus permite problemas inimagináveis acontecer com a gente. Você não tem noção. Sabe? Eu me lembro uma vez que eu estava numa igreja, eu e minha senhora e meus meninos. E o pastor me colocou para cuidar da escola dominical. A escola dominical na época lá estava... Tinha mais ou menos umas 30 pessoas, parece, uma coisa assim. E eu sentei com ele e falei assim, olha, eu conheço sobre escola dominical no formato da Assembleia de Deus. Posso, e era uma batista, né? Eu chamava eles de primo. Hoje, né, nós somos batisbleia. Aí ele falou assim, pode. Eu fui, então, comprei serviço de escola dominical. Ele me apresentou umas pessoas, nós formamos um corpo docente lá, tal, enfim, beleza. 4 meses depois, nós tínhamos 300 alunos. Estava um negócio, e eu empolgado, nossa, maravilha, falando em línguas, em mistério, e tal. Aí ele me falou assim, olha, eu quero que você monte um curso, né, de teologia. Eu falei, que jeito, que molde o senhor quer? Falei, uma coisa mais simples. Eu falei, então tá bom, nós vamos montar um médio em teologia. 15 matérias, alguma coisa assim e tal. Aí montamos, e 100 alunos. Eu falei assim, gente, eu sou o cara. E a minha mulher cantando, irmãozinho da irmã, chama? Irmã Cassiane. E a bichinha cantava, com aquelas passarinhas alegres. E o pastor gostava que ela cantava. Ela cantava solo, gente. A irmã top. Está enferrujada, mas canta muito, gosto muito dela. E cantava, e o pastor punha ela para cantar, e aqueles hinos da Cassiana naquela época, tudo, né, estourando aí, e a irmã cantando,
E nós, só no mistério. Um belo dia, numa segunda-feira, o Ministério de Louvor me chamou para dar uma palavra para eles. Eu era chamado para tudo, para dar palavra, tudo é lado. Estou arrebentando. Fui lá, dar uma palavra para eles. E tinha uma reunião com o pastor da igreja e os seus obreiros. Reuniu todo mundo lá, bonitinho. Aí eu fui lá, dei a palavra, terminou a palavra, fui para a reunião. Quando eu cheguei na reunião, eu já senti um clima estranho, né? Aquele clima de velório. Eu falei, o defunto é eu. O defunto sou eu, tenho certeza disso. Quer ver? Eu, na minha, né? Mantive a pose. Tal. Aí o pastor falou assim, senta aí, João. Quando ele falou, senta aí, João, é igual a minha mulher, quando fala assim, João, aí eu já gelo, né? Quando ela fala, meu amor, está tudo em paz. João, aí dá ruim. Aí o cara falou assim, João, senta aí. Vixe. Sentei. E ele falou assim, quero dizer para o senhor o seguinte, o senhor não se adaptou à nossa igreja. E eu pensando, mas como? Como? Eu pensando, não dá mais para você continuar aqui, você não tem nada a ver com isso aqui, e eu quero que você caia fora daqui. Vai embora. Gente do céu, eu falei, aos espinhos, que estava por fora do ninho e agora está por dentro. Só me... Aí, eu falei, o que eu faço agora, hein? Fiquei chateado, grilado. Eu falei, ok, já que o senhor quer que eu vá embora. Aí eu falei para ele, eu não pedi para vir para cá, o senhor que falou para mim vir, eu estou aqui. Então agora eu preciso sair com a sua bênção. Ele ficou assim, eu falei, não, pode, eu não saio daqui não, sem a sua bênção. Negativo. Joelhei e falei, pode pôr a mão aqui, ó. E ele, meio chateado, mas pôs. Enfiou a mão na minha cabeça, me orou, me abençoou, eu levantei. Aí, eu falei, agora, o que eu faço? A irmã estava lá ensaiando, mulher enxerga para todo quanto é lado, né, gente? Meu Deus do céu. Eu saí num canto, bem escurinho, escondido, e a irmã me viu. Quando ela me viu, ela levantou e veio correndo, porque ela não viu que os demais saíram. Aí veio todo mundo do Ministério de Louvor, atrás dela. Quando ela me perguntou, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, nós fomos demitidos. Ai. Eu tinha que rir, né, gente? Chorar não dava. E nós fomos demitidos. Nossa. Aí fomos embora para casa. Ai, que dias difíceis, que dias complicados, tal. Né? Eu estava saindo de uma falência dos meus negócios, muito complicado, pagando muita conta, etc. Aí apareceram uns malucos atrás de mim, né? Uns caras doidos, profetizando, eis que te digo, eis que falo, eis que vejo, eis que enxergo, e tanto eis. Só que tudo era de Deus. Então, eu sabia quando não era, mas só que Deus direcionando para você abrir uma igreja e falando, não, mas não é o nosso negócio, a minha mulher não gosta desse negócio, ela não quer que eu seja pastor de igreja, eu também não estou muito afim, parará, e Deus falando. Beleza. Até que nós cedemos. Eu falei, ok. E eu estava com um negócio aqui nessa rua, lá embaixo. Passei aqui na rua e tinha uma placa de aluga-se aqui, nesse prédio. Eu falei, eu acho que... E era só isso aqui, ó. Só os pedaços. Aí eu fui lá, né? Fui na imobiliária, liguei lá na imobiliária, fui lá na imobiliária, tranquilo. Peguei
uma beca arrumadinha, quebradinho da Silva, mas bem arrumadinho, né? Tem que ser. Tá aqui uma beca boa, perfuminho legal. Cheguei lá, falei pro cara, vocês estão alugando aquilo lá? Você, cara, nós acabamos de alugar aquilo lá. Alugamos para a Universal. E eles pagaram 3 meses adiantado. Falei, não deixa. Beleza. Voltei à minha rotina. Tinha sido demitido da igreja. Tinha sido demitido antes da Bleia, da Leleia. Fui criado na Leleia. Mandaram eu embora. Falei, gente, mas tribulação. Estou tentando fazer o trem certo, só estou levando chumbo. Beleza, aí fui demitido da Batista, falei, então ruim mesmo. Os primos mandaram embora. Passou uns meses, a placa de novo aqui. Falei, uai. Fui lá, pus a beca de novo, fui lá, e eu falei assim, olha, estou vendo que a placa está lá. Não, o pessoal da Universal desistiram. Nem aqui veio buscar o dinheiro. Eu falei, eu quero alugar. Eu falei, mesmo? Eu falei, qual é o nome da igreja? Igreja Batista. Não tinha um sobrenome ainda não. Renascer, só Batista. Eu não tinha pensado no sobrenome, só no nome. Por que Batista? Porque eu fui criado na Assembleia de Deus aqui na Vila Nova. Se eu colocasse a Assembleia aqui, o meu pastor da Assembleia de Deus da Vila Nova ia me degolar. E eu conheço a turma. Falei, já apanhei tanto. Deixa quieto. Coloquei, aí eu falei para os caras, Batista. E aí, como é que é a Batista? Rapaz do céu, você não tem noção. A Batista no Brasil é poderosa. Mentir? Não. Não falei Batista Renascer, que não tinha, só tinha eu de membro e a minha mulher e meus meninos. Só tinha nós de membro. E mais umas 2 famílias, tudo doido aí também. Beleza. Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, só que eu quero alugar aquele negócio lá e não vou pagar 3 meses. Já que a Universal pagou 3 meses, eu quero os 3 meses para nós. Não, você é maluco? Não, eu falei, quero sim. Você vai ceder esse negócio para nós, não vamos ter esse lucro aí, que eu preciso reformar aquele prédio. Está uma bagunça aquele prédio lá, esculhambação. Eu falei, realmente você está certo. Você liga para o dono. Ele foi e ligou para o dono. Tem um cara aqui, um pastor, eu acho que esse pastor, né, está querendo um negócio que não tem jeito. Eu falei para ele que não tem jeito. Ele falou para me ligar para o senhor. Ele quer 3 meses de adiantado, sem pagar aluguel, 3 meses de carência para pagar o primeiro aluguel, uma vez que a outra igreja pagou lá. O cara falou, pode liberar. Assinei o contrato, vim para cá. Eu trouxe a minha mãe aqui, a minha mãe falou assim, meu Deus, esse menino é doido. Falei, mãe, pelo amor de Deus, não precisa da senhora me interceder para mim, não me chamar de doido, não. Vamos ali, logo aqui, tem um bar aqui, ó, tem um bar ali, ó, está vazio, vamos lá alugar lá. Falei, mãe, lá cabe 15 cadeiras. Falei, mãe, só ora. Fechou? Ora e abençoa. Deixa o resto comigo. Então, acontece coisas na nossa vida que a gente não tem noção. Por que os espinhos que antes te protegiam, agora estão te... Sabe para quê? Porque Deus tem planos e propósitos com as nossas vidas. Se eu tivesse permanecido lá nessa igreja, ou qualquer outra igreja, porque eu não tinha sonho de dirigir igreja, talvez eu estava com meus negócios e não estava onde eu estou hoje, que eu me sinto feliz de fazer o que eu faço. Estou feliz, bastante feliz. Chega um tempo na sua vida que o mesmo Deus que construiu um ninho vai tirar você da zona de conforto. Foi o que Deus fez comigo. Certo?
Você vai enfrentar um despejo, né? Uma demissão, você vai enfrentar uma traição, você vai enfrentar um mal-estar. Tudo isso, se você entende que Deus está no comando das coisas, que Deus está no controle das coisas, que Deus é que sabe o que é melhor para mim e para você, você consegue então a entender que aquele mal que poderia ser um mal não é um mal. Não é. Nunca foi. Sabe? Quando eu perdi meus contratos de negócio que eu tinha, com os bancos que eu trabalhava, foi um chororô, foi uma choradeira. Os caras que me demitiram, que cancelaram meu contrato, os caras falaram assim, não há razão para nós cancelar o contrato que nós temos com a sua empresa. Eu falei, mas se não há razão, por que vocês estão mandando embora? Chateado. Mas é porque Deus já estava vendo o que eu não conseguia ver. Porque é Ele que enxerga essas coisas na nossa vida. Você consegue entender isso? Você precisa saber que é Deus que está agindo no seu ninho. Não é um demônio, não é uma maldição, não é uma macumba, não é uma inveja. É apenas Deus agitando o seu ninho para tirar você do conforto que você está, para levar aonde Ele quer. Certo? Isso tudo é importante. Você não pode menos daquilo para o propósito que Deus o criou. Esse é um entendimento que eu tenho procurado entender todos os dias. Qual é o propósito pelo qual Deus me criou? Me gerou. E eu não quero menos do que o que Deus tem para mim. Você não pode querer menos do que Deus tem para você. Certo? Isto é importante. Isso vai fazer diferença na sua história. Todas as vezes que eu tentar sentar alguma coisa que me espeta, eu tenho que levantar e tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo, porque eu creio que Deus tem mais para mim do que eu vejo. Tem, é lógico que tem. Por que você cede a coisas que você nunca deveria ceder? Por que você vai a lugares que você nunca deveria ir? Por que você submete a coisas que você nunca deveria submeter? Como homem de Deus, como mulher de Deus, como mulher, moça que você é. Para quê? Por que você tem que submeter a isso? Por que você tem que submeter a determinados estilos de religião que te oprime, e te fere, e te machuca? Não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. Você é de Deus. Se eu ficar nesse ninho, nunca vou ser o que eu fui criado para ser. Então, esse é o tempo de desconforto. É um tempo que as limitações são desafiadas. Daqui a pouco eu vou perceber como esse lugar é pequeno. O estilo de vida que você está vivendo, Arão. Nós estamos, hoje é o 19º dia do ano. Eu te pergunto, como é que foi o seu ano 2024? O que você gerou? O que você produziu? Por acaso você foi bênção na vida de alguém? Por acaso você tornou a vida das pessoas que estão próximas de você melhor? Ou você fez com que as pessoas se tornassem piores? Qual foi o preço que você pagou para ver a sua casa bem, ver a sua família bem? Qual foi o preço que você pagou para ter uma vida melhor? Você deixou de vir à igreja quantas e quantas vezes? Você perdeu a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor por coisas fúteis. Você acha que Deus não está vendo isso? Ele está vendo. Você acha que Deus não está computando isso? Está. Está. E aí você pergunta, por que a minha vida não muda? Por que a minha vida não se torna uma vida melhor? É porque você não consegue compreender, sabe, que
andar com Deus não tem nada mais extraordinário. Você está correndo atrás de coisas que não faz sentido. Você está correndo atrás de coisas que vai te dar prazer momentâneo. Só isso. Mas não vai te dar satisfação eterna. Talvez você corra atrás de um cargo, ou corra atrás de dinheiro, e você pode até conseguir tudo isso. Mas eu te pergunto, e aí? E aí? Essa insatisfação tem matado o ser humano. O ser humano está se tornando um ser insaciável. E com isso ele está se perdendo. Totalmente. Enquanto quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, Deus vai te levar a lugares que jamais você conseguiria chegar. Deus vai colocar coisas nas suas mãos que jamais a sua capacidade, a sua habilidade, a sua inteligência colocaria. Porque tudo vem dele. Você pega um José do Egito, o cara dormiu preso, acordou, foi levado diante de Faraó, e nunca mais o cara voltou para a prisão. Dali, daquele lugar, daquele momento, o cara se tornou governador do Egito. Faraó disse: a partir de hoje, você vai cuidar das minhas coisas e desse país. Mas para isso, José teve que negar, teve que deixar para trás coisas que eram coisas pequenas. Ele poderia ter continuado na casa de Potifar? Poderia. Qual era o preço? Ser o amante da mulher de Potifar. Pronto, acabou. Ele ia conseguir continuar sendo o mordomo de Potifar, tão somente mordomo. Mas Deus tinha muito mais para ele. Não era apenas a mordomia na casa de um homem, Deus tinha para ele o governo de um país, de um maior país da época. Prova disso que o nome de José foi mudado lá no Egito. De José, o nome dele passou a ser chamado Zafenate Paneia. Zafenate Paneia, na língua do Egito, o significado é Salvador do mundo. Olha o que o cara se tornou. Porque ele compreendeu que os espinhos que o protegeram lá na casa do pai, e depois os espinhos que colocaram ele para fora, arrancou ele do seio familiar, arrancou ele da sua comunidade, arrancou ele dos seus familiares, e o levou para o Egito, o tornou salvador do mundo. Aleluia. Você consegue compreender isso? Ou você acha que você está bom, está bem onde você está vivendo? Você não consegue perceber que Deus tem muito mais? Você não consegue entender que se você está satisfeito apenas com o que você ganha, apenas com o que você é, apenas com o que você tem, e se você se satisfaz com tudo isso, você precisaria pelo menos permitir Deus falar com você e Ele mostrar para você aonde Ele quer que você chegue. Mas tem espinho. Veja que há um céu lindo lá fora, e eu estou sentado nas minhas desculpas, sempre desculpas, né? Perdendo um mundo maior que Deus veio para me dar. Deus tem muito mais. Eu não acredito que Deus tirou você de onde você veio, lá da história sua, da sua cidade, da sua parentela, dos seus amigos, seja de onde foi, por acaso. Não foi. Eu não acredito
que Deus me tirou lá do Pires do Rio, lá da Rua do Fogo, à toa. Você também, né, Alessandro? É da Rua do Fogo, né? Não? Tá bom. Eu não acredito. De onde você veio? Você acha que Deus o tirou de onde você veio por acaso? Deus tem muito mais. Muito mais. Eu posso me cortar, me machucar, posso ser ridicularizado, podem mentir para mim, mas eu tenho que sair. Posso até quebrar algumas coisas, mas eu tenho que sair dessa mediocridade que muitos de nós vivem. Sabe? Temos que sair. E é muito importante você entender isso. Um dos motivos da águia construir o seu ninho no penhasco é porque quando ela destrói o seu ninho, as águiazinhas não poderá fazer outro. Voem. É o que Deus tem para nós. Deus quer que você voe. Voe. Há um mundo aí fora destruído. Há um mundo aí fora que as pessoas estão completamente fora de si. É uma loucura na cabeça das pessoas. As pessoas estão perdidas, completamente perdidas. E Deus nos deu a graça de sermos chamados por Ele, de estarmos aqui hoje, né? Elas ficam na beira do penhasco e Deus diz a você: vou te colocar em um lugar onde você irá abrir as asas, porque onde você estava era pequeno demais para você abri-las. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? E é só Deus que faz isso. Coloca você para voar. Liberdade para você alcançar o melhor de Deus. Você não tem desculpas para continuar no ninho. Se você expandir o que Deus te deu, você poderá ir aonde Deus te chamou para ir. Aleluias. Estou me preparando para abrir as minhas asas. Tem que ser a nossa fala. Me dê espaço, vamos embora. Vamos correr. Se nós, como igreja, não crescermos, você acha que as seitas que existem nessa cidade, nesse país e no mundo vão deixar de crescer? Não. Você acha que você ficar calado, dá uma de um coitadinho, vai resolver alguma coisa? Não vai. Você tem que abrir a sua boca. Eu aprendi algo muito cedo. No Vale dos Ossos Secos, você tem duas opções. Ou você é osso, ou você é profeta. Então que você seja profeta. Que você seja profeta. E diga para Deus: eu quero sair dessa mesmice que eu estou vivendo. Mesmice espiritual, que eu não consigo jejuar, eu não consigo orar, eu não consigo ler Bíblia, mas você consegue ver filmes horas após horas. Você acha que isso é normal? Não é normal, ora. Não é normal. Você precisa gastar tempo com Deus, para que Deus comece a fazer coisas extraordinárias na sua vida, de forma poderosa. Eu desafio a você a não morrer no seu ninho. Você nasceu num lugar apertado, com poucas perspectivas, mas não se acomode. Não se acomode. Não se acomode. Esses dias atrás eu estive na minha cidade, e aí eu pude perceber pessoas as quais eu conheço há muitos anos, não mudaram nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Nada. As mesmas chatices, as mesmas enjoeiras, a mesma pobreza, a mesma miséria, os mesmos choros, as mesmas reclamações. Deus não te chamou para isso. Não, não mesmo. Certo? Não importa o que fizeram com você. Grava isso. O que importa é você lidar bem com aquilo que fizeram com você.
Fechou. Porque cada um de nós aqui temos histórias distintas. Dentro dessas histórias distintas, tem histórias muito ruins. Muito ruins. Certo? E essas histórias, se nós não dar um basta nisso, nós vamos conviver com isso. Nós vamos conviver com isso. O ninho que eu fui criado foi horrível. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Só que eu tenho a chance, eu tenho a oportunidade de mudar isso. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de oportunidades. Então eu não vou permitir que o meu passado ruim, mal resolvido, eu não vou permitir que o meu passado, certo? Que o ninho que eu fui criado, eu não tive escolha. Se eu tivesse escolha, eu não tinha nascido naquele ninho. Mas eu não tive escolha. Agora, o fato de eu ter nascido num ninho ruim, e se Deus permitiu que eu chegasse até onde eu cheguei, então significa que eu posso fazer diferença. Eu vou abrir minhas asas, eu quero espaço para voar. Vamos embora, vamos voar. Vamos voar. E vamos fazer diferença. Toda a diferença. Você pode continuar vivendo as desculpas que você quer usar dando, você pode usar o seu passado. Esses dias eu falei para um rapaz. O rapaz me procurou e falou assim: olha, eu quero matar meu pai. Eu falei: ótimo. E aí? E depois? E depois? Vai resolver o quê? Ah, mas o meu pai não presta, falou um monte de besteira. Eu falei assim: para aí. Você tem escolha para ser melhor do que seu pai. Por que você não seja melhor do que seu pai? Por que você não se torne melhor do que seu pai? Olha a história do seu pai. Olha o histórico de vida dele. Seu pai, lamentavelmente, ele não teve chance que você está tendo. Você está tendo uma chance diferente. Seja melhor do que ele. E eu falei para ele. Eu falei assim: meu pai morreu bêbado. Eu tenho que morrer bêbado? Não. Não, mas nem pensar. Nem de bebida eu gosto. Só o cheiro me deixa tonto. Não gosto. Falei: então seja melhor, cara. E eu falei: você é pai. Olha o que você está fazendo com seu filho. Você está replicando a vida do seu filho pior do que o seu pai replicou na sua. Então você é pior do que seu pai. Eu falei assim: não. Eu falei: sim. Lamentavelmente, seu pai é melhor do que você. Não. Eu falei: é melhor. Porque seu pai está velho. Você está novo. Você está muito novo. Você pode mudar isso. Por que você vai continuar trazendo essa carga ruim? Por que você vai continuar trazendo essas imagens ruins? Por que você não muda isso? Então eu digo para vocês: não importa o que fizeram com vocês, importa como você vai lidar com aquilo que fizeram com vocês. É isso que faz a diferença. José foi abandonado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, ameaçado de morte pelos seus irmãos. No primeiro encontro que José teve com seus irmãos, José derreteu de tanto chorar, porque o coração de José não tinha espaço para vingança, para ódio. O coração dele estava cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de sonhos, cheio de projetos para o mundo.
um coração adoecido, um coração cheio de ódio, cheio de rancor, não tem espaço para Deus agir. Esquece. Esquece, esquece, esquece. Então você tem uma oportunidade. José teve a oportunidade de prender os seus irmãos, de vingá-lo, tudo o que eles fizeram com eles. Pelo contrário, sabe onde moravam o pai de José, os irmãos de José? No melhor lugar do Egito. Vai entender um negócio desse? Isso é quem conhece verdadeiramente Deus. Isso é quem realmente sabe quem é Deus. Não vai deixar coisas tão pequenas, tão fúteis, por mais que foi relevante lá no passado, por mais que te machucou, mas ainda assim, o nosso Deus é Jeová Rafá, é o Deus que sara, é o Deus que entra na nossa história, vai reconstruindo a nossa história, vai pegando as nossas feridas e vai colocando as mãos. Qual eu disse para vocês aqui um tempo atrás, Dimar, eu estive no Egito, falei aqui para os irmãos, talvez alguém não tenha, na época, ouviu, eu estive no deserto do Egito, participando de um seminário de uma semana, e lá em Alexandria, 300 quilômetros de Cairo, ficava 50, 60 quilômetros de Alexandria, um espaço do pastor Samed, que é o pastor da maior igreja do Egito, e ele faz todo ano lá um seminário, lá, no deserto. Então lá ele leva homens, pastores da região, muçulmanos convertidos, para contar o seu testemunho. Lá eu vi o Davi, né, o código de nome dele Davi, porque ele é iraquiano, não pode revelar o nome dele. Ele não mora mais no Iraque, ele mora no Egito. Davi se converteu na guerra do Iraque contra aquele grupo terrível do ISIS na época. E ele foi para a guerra, guerrear contra esses caras, e lá ele converteu. Alguém evangelizou, ele converteu. Ele foi, aí pronto, ele voltou para Bagdá e passou a envolver com os irmãos. E nisso ele foi para o pai dele, falou para o pai dele que ele havia convertido. O pai dele ficou indignado e mandou 2 meio-irmãos dele matá-lo, né? Filhos de outras esposas. Os caras foram lá na tenda, ele estava numa tenda, né, no centro de Bagdá, juntando Bíblia, arrumando Bíblia, essas coisas todas, e ele estava lá com outro primo dele, e outro primo dele não era cristão, mas ele estava lá ajudando, tal. Chegou 2 irmãos dele, meio-irmãos dele, do Davi, e perguntou para o primo dele: cadê o Davi? E o primo dele dizendo: está aqui, ó. Aí se pergunta: mas cadê o Davi? O cara diz: está aqui. Pela 3ª vez eles perguntam: cadê o Davi? Está aqui. Na 4ª vez os caras pegaram e picaram ele de faca, todinho. Matou ele, pôs no carro, levou para o hospital. Chegou no hospital, os médicos chegaram, viram que estava morto, colocou um pano por cima e pronto, acabou. Porque os caras não tinham, eles não viram Davi. Deus não deixou os caras verem ele. Não viram. Então, eles acharam que o primo deles estavam zombando deles. Mas ele estava falando a verdade. Está aqui do meu lado. E estava do lado dele. E Davi estava lá, sem fôlego. Só que ele não sabia que Deus tinha guardado ele, protegido ele. Ok, o cara morto lá no hospital. Ele disse que aparece Jesus e diz para ele: eu sou Jesus. Eu vim aqui para mudar a sua sorte, mudar a sua história. Porque eu sou Jesus, o qual faço diferença na vida das pessoas. E ele diz que Jesus começou a colocar a mão
o dedo nas perfurações. Aonde tinha perfuração, ele colocava o dedo e cicatrizava. Ia colocando. Pronto, ele vai e levanta. Quando ele levanta, as enfermeiras estavam lá, saíram correndo para todo quanto é lado, é lógico, né? Até eu corria. E ele, vazou também. O quê? Foi embora. Ele vai, chega lá no centro de Bagdá, aonde estava Davi. Davi estava chorando, desesperado, pelo que tinha acontecido com o primo dele. Quando Davi olha, fala assim, estou aqui, e olha para ele, todo ensanguentado, furado, rasgado, mas não tem um furo. Aí ele fala, eu quero o Jesus que você está pregando, porque ele apareceu para mim, e me curou, e me ressuscitou, e por isso eu estou aqui. E esse Jesus está aqui. Vamos colocar de pé. E Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer mudar a sua vida. E você está tendo a oportunidade. Dentro dessa oportunidade, eu volto a citar para você o que eu falei aqui agora mesmo. Há um tempo de entrar, ok? Há um tempo de entrar na arca. Se você não entrar, essa arca vai fechar. Ela vai fechar. Mas há também um tempo de permanecer. E o outro tempo é o tempo de sair. Você tem que ter essa habilidade para discernir isto. Discernir isto. Sabe? Discernir isto. Alguém perguntou para uma pessoa e disse, olha, como é que você, sendo uma pessoa tão maravilhosa, contraiu um câncer? E eu sou ruim, não sou uma pessoa boa quanto você, e não tenho enfermidade e doença nenhuma. Me explica isso. A pessoa disse, lamentavelmente, o diabo coloca as pessoas numa cela, com a porta aberta, e elas não percebem. Elas estão presas em uma cela com a porta aberta, mas elas não perceberam. Mas vai chegar o dia que essa cela vai fechar, essa porta vai fechar, e elas nunca mais vão sair. É assim que o diabo faz com as pessoas. Não as deixam doentes, algumas vezes, para que elas não venham depender de Deus. Não deixa elas faltar recurso na vida delas, para que elas não tenham necessidade de buscar a Deus. Mas tudo é engano. Você está numa cela, preso, ainda está com a porta aberta, mas essa cela vai fechar, essa porta vai fechar. E a gente tem que estar atento com isso. Então, há um tempo de Deus para cada um de nós. Fique atento com isso. Que nesse ano você produza como você nunca produziu. Que você sirva ao Senhor como você nunca serviu. E você pegue todas as feridas que foram feitas com você. Todos aqueles algozes que feriram você. Coloca eles diante de Deus. E diz para Deus, Senhor, a partir de hoje, nunca mais eu vou permitir que Beltrano, fulano ou ciclano continue me ferindo. Chega. Não aceito isso mais. Não aceito isso mais. Eu vou viver o melhor de Deus para a minha vida. Aleluia.